Você se lembra de Pale Rider? O clássico faroeste nos apresentou ao misterioso pregador interpretado por Clint Eastwood. Mas quase 40 anos depois, a vida do elenco mudou drasticamente. Alguns se tornaram lendas, outros desapareceram de Hollywood e algumas histórias terminaram em tragédia. Junte-se a nós enquanto descobrimos o que realmente aconteceu com eles após o filme. Carrie Snodgrass interpreta Sarah Wheeler. Começamos com Carrie Snodgrass, a dedicada mãe Sarah Wheeler, o pilar emocional que mantém unida a frágil comunidade mineira. Ela tinha 39 anos quando se tornou a feroz protetora de sua filha e o coração moral que se opõe à ganância e à violência na história. Com sua força silenciosa e dor, sua personagem deu ao filme um de seus núcleos mais humanos e inesquecíveis. Infelizmente, Carrie Snodgrass faleceu em 1º de abril de 2004, aos 58 anos, após sofrer uma insuficiência cardíaca enquanto aguardava um transplante de fígado em Los Angeles. Sua morte chocou muitos fãs, que nunca imaginaram o quanto ela havia sofrido em silêncio em seus últimos anos. Muito antes de Pale Rider, sua atuação em Diary of a Mad Housewife impressionou Hollywood, rendendo-lhe uma indicação ao Oscar e importantes prêmios quase da noite para o dia. No entanto, assim que a fama chegou, ela se afastou de tudo após se apaixonar pelo músico Neil Young. O filho deles, Zeke, nasceu com paralisia cerebral. Snodgrass optou por deixar os holofotes para cuidar dele. A decisão custou-lhe anos preciosos em Hollywood e criou uma profunda pressão financeira. Enquanto isso, o relacionamento com Young desmoronou lentamente sob o peso da fama e da infidelidade, deixando-a com o coração partido e lutando para reconstruir sua vida. E as tragédias não pararam por aí. Seu relacionamento posterior com o compositor Jack Nitzsche tornou-se assustador quando ele a atacou violentamente dentro de sua própria casa. Embora ele tenha sido posteriormente acusado, as cicatrizes emocionais permaneceram com ela. Carrie continuou trabalhando em filmes como Blue Sky e projetos para a televisão, mas lutou silenciosamente contra a depressão e uma grave doença hepática enquanto tentava manter sua carreira. Quando faleceu, seu patrimônio líquido era estimado em cerca de $2 milhões. Mas a verdadeira história de Carrie Snodgrass nunca foi sobre dinheiro. Foi a história de uma atriz talentosa que sacrificou a fama pela família e suportou uma vida inteira de sofrimento que poucos fãs chegaram a presenciar. Richard Kiel como Club. Em seguida, vem Richard Kiel, que interpretou Club, o capanga gigante a serviço do brutal chefe da mineradora no filme. Ele tinha 46 anos quando se tornou o poderoso personagem silencioso, cuja presença imponente o tornou uma das figuras mais inesquecíveis da história. Mesmo sem muitas palavras, sua figura gigantesca conferia uma tensão arrepiante a cada cena. Infelizmente, Kiel faleceu em 10 de setembro de 2014, apenas 3 dias antes de completar 75 anos, após sofrer uma doença cardíaca em um hospital em Fresno, Califórnia. Sua morte encerrou a vida de um dos atores coadjuvantes mais reconhecidos de Hollywood. No entanto, suas lutas começaram muito antes das câmeras começarem a filmar. Kiel sofria de acromegalia, uma doença hormonal que causou sua altura extraordinária de mais de 2 metros. Quando criança, ele era frequentemente alvo de bullying e se sentia isolado por causa de sua aparência. Apesar dessas dificuldades, Kiel construiu lentamente uma carreira usando justamente a característica que um dia lhe causou tantos problemas. Sua presença imponente o transformou em um vilão memorável, especialmente como o assassino de dentes metálicos. Jaws nos filmes de James Bond 7, O Espião que Me Amava e 7 contra o Foguete da Morte. E por trás da assustadora persona nas telas, havia um homem surpreendentemente gentil. O primeiro casamento de Kiel terminou em divórcio, um capítulo doloroso que o deixou emocionalmente abalado. Mas em 1974, ele se casou com Diane Rogers, e o relacionamento deles durou mais de 4 décadas, trazendo estabilidade à sua vida e criando 4 filhos juntos. Kiel falou abertamente sobre sua conversão religiosa, que o ajudou a superar o alcoolismo, uma batalha que poucos fãs sabiam que ele havia travado. Mesmo depois de se afastar de papéis principais, ele continuou aparecendo em projetos como Happy Gilmore e, mais tarde, dublou um personagem em Enrolados, da Disney. Quando faleceu em 2014, com um patrimônio líquido estimado em $2 milhões, o vilão imponente que o público se lembrava revelou-se algo muito diferente na vida real. Clint Eastwood como o Pregador.
Temos Clint Eastwood, o misterioso pistoleiro conhecido apenas como o Pregador, o protetor silencioso que se interpõe entre uma cidade mineira indefesa e a ganância implacável. Ele tinha 55 anos quando se tornou a força silenciosa da justiça cuja presença impulsiona toda a história. Com uma calma gélida e autoridade moral, seu personagem tornou-se o centro espiritual do filme. Em 2026, Clint Eastwood tinha 96 anos e permanecia ativo na indústria cinematográfica após uma das carreiras mais longas da história de Hollywood. Sua fortuna é estimada em cerca de 375 milhões de dólares, construída ao longo de décadas de atuação, direção, produção e investimentos. No entanto, sua jornada para se tornar um ícone de Hollywood esteve longe de ser fácil. Eastwood cresceu durante a Grande Depressão, mudando-se constantemente enquanto sua família buscava trabalho, e ele aceitava bicos simplesmente para sobreviver. Seu sucesso veio quando ele transformou o gênero western com a trilogia do Homem Sem Nome, incluindo 3 Homens em Conflito, e mais tarde consolidou sua lenda com os filmes viscerais de Dirty Harry. Mas, mesmo com o sucesso estrondoso, a controvérsia o acompanhou. Os críticos atacaram seus filmes pela violência e por suas visões políticas conservadoras, colocando-o no centro de debates acalorados em Hollywood. Ainda assim, Eastwood continuou provando seu talento artístico ao dirigir obras-primas como Os Imperdoáveis e Menina de Ouro, ambas vencedoras do Oscar. E embora sua carreira tenha alcançado patamares históricos, sua vida pessoal permaneceu igualmente turbulenta. Eastwood casou-se 2 vezes, mas envolveu-se em inúmeros relacionamentos, tendo 8 filhos com 6 mulheres diferentes, e vários desses relacionamentos se sobrepuseram, gerando anos de batalhas judiciais e desgaste emocional. Seu romance com a atriz Sondra Locke terminou em um amargo processo judicial que chocou Hollywood, enquanto relacionamentos posteriores também atraíram intenso escrutínio público. Apesar de estar perto dos 100 anos, Eastwood permanece notavelmente ativo, mantendo um estilo de vida disciplinado, pilotando helicópteros, jogando golfe regularmente e continuando a desenvolver projetos cinematográficos. O homem que um dia chegou à cidade como o misterioso pregador acabou se tornando algo ainda maior, uma das lendas mais duradouras da história do cinema. Richard Dysart como Coila Hood. Em seguida, temos Richard Dysart, que interpretou Coila Hood, o implacável magnata da mineração que destruiu uma cidade inteira. Ele tinha 56 anos quando se tornou a força fria e calculista da corrupção que impulsionou o conflito central do filme. Sua presença imponente transformou LaHood em um dos vilões mais memoráveis da história. Richard Dysart faleceu em 5 de abril de 2015, aos 86 anos, após uma longa batalha contra o câncer, em sua casa em Santa Mônica. Sua morte marcou o fim de uma carreira que abrangeu décadas no teatro, na televisão e no cinema. Mas o caminho que o levou até lá não foi fácil. Dysart cresceu durante a Grande Depressão e a perda de seu pai mergulhou sua família em dificuldades financeiras. A atuação se tornou sua válvula de escape. Ele construiu lentamente uma reputação no teatro antes de migrar para o cinema, participando de projetos como Um Estranho no Ninho e o arrepiante filme de terror e ficção científica O Enigma de Outro Mundo. No entanto, Hollywood rapidamente o colocou em um papel limitado. Os diretores adoravam escalá-lo para papéis de figuras de autoridade poderosas, juízes, executivos e empresários implacáveis. O sucesso lhe trouxe reconhecimento, mas também o deixou silenciosamente frustrado por ter sido estereotipado durante grande parte de sua carreira. E enquanto sua vida profissional progredia, sua vida pessoal enfrentava turbulências. Dysart passou por 2 divórcios dolorosos antes de finalmente encontrar estabilidade com a artista Catherine Jacoby, com quem permaneceu casado até sua morte. Sua carreira atingiu novos patamares com o drama televisivo El-A Law, onde seu papel como Leland Mackenzie lhe rendeu um prêmio Emmy e amplo respeito. Quando faleceu, seu patrimônio líquido estimado era de cerca de 4 milhões de dólares americanos, mas o verdadeiro legado de Richard Dysart foi muito mais poderoso. O de um homem que transformou as dificuldades em força e se tornou um dos atores de personagens mais inesquecíveis de Hollywood. Billy Drago como delegado Mather. Vamos continuar com Billy Drago, que interpretou o delegado Mather, o executor de sangue frio que servia ao império da mineração com lealdade brutal.
Ele tinha cerca de 39 anos quando se tornou a sombra cruel por trás do vilão principal, trazendo intimidação e violência para o cerne da história. Com olhos penetrantes e uma calma arrepiante, seu personagem adicionou uma intensidade sombria que tornou cada confronto no filme mais perigoso. Billy Drago faleceu em 24 de junho de 2019, aos 73 anos, após complicações decorrentes de um AVC em Los Angeles. Sua morte encerrou silenciosamente a vida de um ator cujo rosto inesquecível assombrou o público por décadas, mas cuja história real começou em meio a dificuldades. Nascido em uma família pobre com raízes indígenas e ciganas, Drago cresceu enfrentando pobreza e discriminação. Ele trilhou diversos caminhos, trabalhando como jornalista para a Associated Press, tornando-se locutor de rádio e até mesmo realizando perigosas acrobacias. Esses primeiros anos foram instáveis, mas também o fortaleceram, transformando-o no artista intenso que o público reconheceria mais tarde. Sua carreira finalmente decolou quando interpretou o gangster gélido Frank Nitti em Os Intocáveis, um papel que instantaneamente o tornou um dos vilões mais memoráveis de Hollywood. Logo em seguida veio a televisão, com participações em séries como Arquivo X, Walker, Texas Ranger e um papel recorrente em Charmed, onde seu sinistro demônio Barbos se tornou um dos favoritos dos fãs. Diretores o escalavam repetidamente para papéis de criminosos perigosos devido à sua aparência assombrosa e ameaça silenciosa. Mas fora das telas, a vida de Drago era muito mais humana do que a dos vilões que interpretava. Seu primeiro casamento desmoronou sob a pressão de uma carreira instável, deixando-o emocionalmente abalado. Mais tarde, ele encontrou o amor verdadeiro na atriz Silvana Gallardo, e os dois permaneceram juntos por décadas até a morte dela em 2012. Drago continuou atuando até seus últimos anos, aparecendo em filmes como o remake de The Hills Have Eyes e Mysterious Skin, construindo discretamente uma carreira avaliada em cerca de 1,5 milhão de dólares americanos. No entanto, aqueles que o conheciam melhor se lembravam de algo muito diferente dos personagens que ele interpretava. Michael Moriarty como Hall Barrett. Em seguida, temos Michael Moriarty, que interpretou Hall Barrett, o mineiro determinado que se recusa a ceder à corrupção e defende a justiça em uma comunidade desesperada. Ele tinha 44 anos quando se tornou o pilar moral da história, o homem comum disposto a desafiar inimigos poderosos. Seu personagem representava a força silenciosa que ajudou a cidade a sobreviver. Em 2026, Michael Moriarty terá 85 anos e viverá uma vida mais tranquila após décadas de fama. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de cerca de 5 milhões de dólares, conquistados com sua atuação, trabalhos no teatro e até mesmo com sua paixão pela música jazz. No entanto, sua infância foi marcada por certa instabilidade. Seus pais se divorciaram quando ele ainda era jovem e as constantes mudanças de residência o deixaram se sentindo isolado. A atuação se tornou sua válvula de escape. Depois de estudar teatro, Moriarty começou a ganhar destaque nos palcos e, eventualmente, no cinema, onde sua poderosa atuação em Bang the Drum, ao lado de Robert De Niro, revelou um talento notável. Sua carreira atingiu um novo patamar quando ele estrelou como o promotor Ben Stone na série de televisão Law and Order, um papel que lhe rendeu amplo reconhecimento e prêmios. Mas o sucesso desmoronou repentinamente quando Moriarty entrou em conflito público com líderes políticos e executivos da emissora sobre censura e violência na televisão. A controvérsia levou à sua saída abrupta da série, deixando-o profissionalmente isolado por anos. Enquanto sua carreira enfrentava dificuldades, sua vida pessoal era igualmente turbulenta. Moriarty casou-se 4 vezes e vários desses relacionamentos terminaram de forma dolorosa devido a intensos conflitos de personalidade e sua longa batalha contra o alcoolismo. Em certo momento, ele chegou a se mudar para o Canadá, autodenominando-se um exilado político enquanto tentava reconstruir sua vida longe de Hollywood. Hoje, ele vive em grande parte fora dos holofotes, deixando para trás um legado complexo. Chris Penn como Josh LaHood. Começamos com Chris Penn, que interpretou Josh LaHood, o filho impulsivo cuja raiva constante ameaça desencadear violência. Ele tinha 20 anos quando se tornou o jovem volátil cujas ações imprudentes intensificaram o perigo que pairava sobre a cidade. Seu caráter era marcado pela arrogância e imprevisibilidade de um filho privilegiado tentando provar seu valor.
Infelizmente, Chris Penn faleceu em 24 de janeiro de 2006, aos 40 anos, após ser encontrado em seu apartamento em Santa Mônica. Laudos médicos confirmaram que a causa da morte foi doença cardiovascular, com o aumento do tamanho do coração e o uso de medicamentos controlados contribuindo para a tragédia. Apesar de papéis iniciais em filmes como Rumble Fish e o sucesso musical Footloose, Chris frequentemente lutava para escapar da sombra do sucesso do irmão. Sua carreira decolou novamente quando ele apareceu no clássico cult de Quentin Tarantino, Cães de Aluguel. Mas o sucesso teve seu preço. Ao longo da década de 1990, Penn lutou contra o abuso de substâncias e o ganho de peso severo, problemas que silenciosamente prejudicaram sua saúde e suas oportunidades de carreira. Ele continuou trabalhando em filmes como Amor a Queima-Roupa, A Hora do Rush e O Funeral, provando que tinha um talento notável, mas a instabilidade em sua vida pessoal o impediu de alcançar o sucesso que muitos acreditavam que ele merecia. E no fim, essas lutas o alcançaram. Penn nunca se casou e muitas vezes viveu uma vida marcada pelo isolamento emocional, apesar de estar cercado pela fama. Sua doença cardíaca, agravada por anos de esforço físico e abuso de substâncias, acabou por lhe tirar a vida prematuramente. Quando morreu, com um patrimônio líquido estimado em 5 milhões de dólares, Chris Penn deixou para trás uma carreira repleta de atuações marcantes e um lembrete pungente de quão frágil pode ser o sucesso em Hollywood. Sidney Penny, como Megan Wheeler. Em seguida temos Sidney Penny, que interpretou Megan Wheeler, a jovem e inocente filha que vê o misterioso pregador como um herói enviado para salvar sua família. Ela tinha 14 anos quando se tornou o símbolo emocional da inocência e da fé na história. Através dos olhos de Megan, o público testemunhou a esperança silenciosa que mantinha vivos os menores em situação de vulnerabilidade. Em 2026, aos 55 anos, ela continua viva, trabalhando ocasionalmente na televisão e no cinema, enquanto leva uma vida mais tranquila, longe dos holofotes constantes. Seu patrimônio líquido estimado gira em torno de 3 milhões de dólares, construído ao longo de décadas de trabalho constante como atriz. Mas seu papel em Pale Rider confirmou ainda mais seu talento como uma das jovens atrizes mais promissoras da década de 1980. No entanto, a transição de estrela infantil para atriz adulta provou ser muito mais difícil do que o esperado. Penny continuou trabalhando na televisão, especialmente em novelas como All My Children e The Bold and the Beautiful, onde recebeu indicações ao Emmy Diurno. Assim como o casal permaneceu junto por décadas. Mas a tragédia aconteceu quando Powers faleceu em 2024, deixando Penny de luto pela perda do parceiro com quem compartilhou a maior parte de sua vida adulta. Hoje, ela continua vivendo tranquilamente na Carolina do Norte, lembrada pelos fãs como a jovem que um dia acreditou que um misterioso pregador havia vindo para salvar sua cidade e talvez, de certa forma, salvar também o seu futuro. Charles Hallahan como McGill. Temos Charles Hallahan, que interpretou McGill, o leal executor que cumpria a ordem sem hesitar. Ele tinha 42 anos quando se tornou a força silenciosa por trás do poder do vilão, ajudando a criar a atmosfera de medo que envolvia os mineiros. Sua presença adicionou um realismo que tornou o conflito ainda mais perigoso. Charles Hallahan morreu em 25 de novembro de 1997, aos 54 anos, após sofrer um ataque cardíaco enquanto dirigia seu carro em Los Angeles. Sua morte repentina chocou os colegas e encerrou a carreira de um ator dedicado que passou décadas construindo uma reputação no cinema, na televisão e no teatro. No entanto, sua trajetória começou em circunstâncias muito mais humildes. Criado em uma família católica irlandesa da classe trabalhadora, Hallahan aprendeu desde cedo que o sucesso exigiria esforço incansável. Ele serviu na Marinha dos EUA como auxiliar de enfermagem antes de se dedicar integralmente à atuação, eventualmente estudando teatro e obtendo títulos acadêmicos avançados. Sua persistência valeu a pena quando começou a aparecer em grandes produções, incluindo o clássico da ficção científica O Enigma de Outro Mundo e o drama esportivo Vision Quest. Conforme sua carreira crescia, o público da televisão passou a reconhecê-lo por sua presença marcante em séries como Hunter, onde interpretou o capitão Charlie Devane. Mas enquanto sua vida profissional progredia, sua vida pessoal era menos estável. Seu primeiro casamento terminou em divórcio
um período doloroso que deixou cicatrizes emocionais antes de ele encontrar a felicidade com Barbara Jane Grabowski, com quem teve 2 filhos. Em seus últimos anos, Hallahan continuou trabalhando regularmente, participando de projetos como Decisão Executiva e o thriller de desastre O Inferno de Dante, uma de suas últimas performances memoráveis. Infelizmente, sua longa batalha contra problemas cardíacos pôs fim à sua vida muito cedo. Quando faleceu, com um patrimônio líquido estimado em $1 milhão americanos, ele deixou um legado mais significativo do que riqueza. Ele tinha 64 anos quando se tornou a autoridade implacável, cuja crueldade e controle o transformaram na ameaça final do filme. Sua presença dominante conferiu uma intensidade arrepiante ao clímax da história. John Russell faleceu em 19 de janeiro de 1991, aos 70 anos, após sofrer insuficiência cardíaca e complicações relacionadas ao enfisema. Sua morte encerrou silenciosamente a carreira de um ator veterano que passou décadas em filmes e séries de faroeste. Sua infância transcorreu durante a Grande Depressão, e a perda do pai o obrigou a amadurecer rapidamente. Determinado a construir um futuro, ele se alistou no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, servindo como oficial de inteligência no Pacífico, antes de uma doença o forçar a retornar para casa. Após a guerra, ele se dedicou à atuação, eventualmente assinando contrato com a 20th Century Fox, onde começou a aparecer em filmes de faroeste que combinavam com sua alta estatura e porte imponente. Russell logo se tornou amplamente reconhecido na televisão, particularmente por seu papel como o delegado Dan Troop na série de sucesso Lawman, que o tornou um rosto familiar para o público em toda a América. Ele também apareceu em filmes importantes, incluindo Rio Bravo, onde interpretou um fazendeiro corrupto ao lado de John Wayne. Mas o sucesso veio acompanhado de lutas pessoais. Russell passou por 2 casamentos que terminaram em divórcio e amigos revelaram mais tarde que ele lutava contra o alcoolismo e o tabagismo, hábitos que lentamente prejudicaram sua saúde. Em seus últimos anos, ele continuou atuando em filmes de faroeste e na televisão, frequentemente interpretando personagens poderosos ou moralmente complexos. Ele tinha 65 anos, quando se tornou o discreto pilar moral, cuja bondade lembrava aos mineiros em dificuldades que a compaixão ainda existia. Sua presença serena proporcionou à história um de seus raros momentos de paz. Richard Hamilton faleceu em 21 de dezembro de 2004, aos 83 anos, em sua casa nas montanhas Catskill, de causas naturais. Sua longa atuação acabou se tornando sua fuga daquela realidade difícil. Depois de estudar teatro e atuar em produções de rádio e palco, ele construiu lentamente uma reputação como um ator de personagens confiável, tanto no cinema quanto na televisão. Sua carreira se estendeu por décadas, com participações memoráveis em filmes como Homens de Preto, onde interpretou o primeiro parceiro de Tommy Lee Jones, e em inúmeros dramas televisivos, incluindo Law e Order. Embora nunca tenha sido um astro principal, Hamilton tornou-se o tipo de ator em quem os diretores confiavam para fortalecer discretamente todos os projetos em que participava. Mas sua vida pessoal carregava profundas feridas emocionais. Hamilton casou-se uma vez e criou uma família, mas a perda de um filho deixou um trauma permanente que, segundo amigos, o mudou para sempre. Mesmo com Fran Ryan como Ma Blankenship. Em seguida temos Fran Ryan, que interpretou Ma Blankenship, a dona da pousada durona e de língua afiada, que ajudou a manter a pequena comunidade unida durante seus momentos mais sombrios. Ela tinha 69 anos quando se tornou a matriarca destemida, cuja determinação deu à cidade um senso de resiliência. Sua personalidade mostrou que a força, às vezes, vinha dos lugares mais inesperados. Fran Ryan faleceu em 15 de janeiro de 2000 aos 83 anos, de causas naturais, encerrando um longo capítulo de sua carreira no cinema e na televisão. Suas cinzas foram posteriormente depositadas ao lado de sua mãe no cemitério do Santo Sepulcro, na Califórnia. No entanto, a vida de Ryan já era marcada por desgostos muito antes de o público conhecer seu nome. Quando jovem, como artista, ela fez turnês com a USO durante a Segunda Guerra Mundial, entretendo as tropas americanas no exterior. Mas sua vida pessoal foi devastada pela tragédia. Seu primeiro marido, Walter Wayne,
morreu em um acidente de avião enquanto ela estava grávida de seu filho. Apenas 2 anos depois, seu segundo marido, Howard Schaefer, também morreu em outro acidente de avião e seu corpo nunca foi encontrado. Apesar das perdas devastadoras, Ryan se recusou a desistir da vida ou da carreira. Ela continuou atuando em séries de televisão como Little House on the Prairie, The Andy Griffith Show e Green Acres, tornando-se um rosto familiar para o público americano. Sua personalidade forte a tornou uma escolha natural para personagens teimosas, mas adoráveis. Em seus últimos anos, Ryan permaneceu ativa na televisão e no cinema, participando de produções como Gunsmoke e várias séries de comédia que exibiam seu humor afiado. Embora tenha enfrentado mais tragédias pessoais do que a maioria das pessoas poderia imaginar, ela continuou trabalhando com determinação até o fim da vida. Quando faleceu, com um patrimônio líquido estimado em $1 milhão americanos, Fran Ryan deixou um legado não definido por riqueza ou fama, mas pela extraordinária resiliência de uma mulher que sobreviveu a decepções amorosas e continuou atuando por quase meio século. Após 4 décadas, o elenco de Pale Rider mudou de maneiras que poucos fãs poderiam imaginar. Então, qual transformação mais te surpreendeu entre o elenco de Pale Rider, naquela época e agora? Conte pra nós nos comentários abaixo. E se você gostou de relembrar esses atores lendários, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para mais histórias sobre elencos de filmes clássicos.